Terra Firma. Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, comentar, passar para frente. Se você puder indicar para outras pessoas, eu agradeço demais, assim, ajudaria a divulgar o trabalho, as pessoas conhecerem melhor o que tá se passando aqui, né? Hoje eu recomendo cinema, o filme The Hunger, ou Fome de Viver, com o David Bowie, a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon. Um filme muito legal, sombrio, assim. Ele é um filme meio... opa! Sempre o Ronaldo sendo procurado. Ele é um filme meio cult, assim, se você parar para analisar. Vamos nos dados técnicos, eu vou falar sobre a história do filme. Vai ter spoiler, hein? Beleza? Assiste até onde não tiver. Ele é um filme de 1983, tá? Ele tem 1h40. Quem dirigiu foi o Tony Scott. Ele é baseado na obra da Whitney Strieber, chamado The Hunger, tá? Ou Fome de Viver, como foi traduzido aqui. E tem o David Bowie, a Catherine Deneuve. Então o que ele vai contar? Ele vai contar a história de um casal de vampiros. Então a Catherine Deneuve e o David Bowie são um casal de vampiros. Esse filme, esse diretor, ele ficou famoso na cultura gótica pela filmografia dele. E como é que você tem uma ideia de como é que é essa filmografia? Aquele clássico vídeo de Bela Lugosi's Dead do Bauhaus é o começo do filme. Então aquela filmagem deles naquele porão tocando numa boate, ele foi feito para este filme. E essa sequência inicial aparece. Tá legal? Então, e o filme tem todo esse tom, um filme muito de sombras, de preto e branco, assim. Ele é um filme colorido, mas ele tem muitas vezes o tom preto e branco. E ele vai contar a história, você vai entender logo de cara, que o David Bowie e a Catherine Deneuve são um casal de vampiros. Você vai ver a primeira cena, essa cena que tem com o Bauhaus. Eles vão estar numa boate, da boate eles vão se alimentar. E aí o que vai ser explicado no filme? Que eles têm que se alimentar uma vez por semana. Então eles têm que beber o sangue de alguém uma vez por semana. Eles moram numa mansão em Nova York maravilhosa, assim. E aí você vê que tem um acúmulo de riqueza que foi trazido, né? E eles não têm presas. Então a primeira coisa que é legal nesse filme é que ele vai mexer com alguns canones da ideia de filme de vampiro, que nem eu falei lá do Ghost com o Crepúsculo. Então eles, por exemplo, eles são daquela raça de vampiros que eles têm que cortar a garganta, cortar a jugular para poder beber o sangue. E o que eles usam é um âncora, aquele símbolo da morte egípcio, que na verdade é o símbolo da vida e da morte, porque para o egípcio ele acreditava que ao morrer você ia para um outro mundo, então você tinha uma nova vida. Então a morte para eles não era o fim, né? A não ser que seu coração fosse devorado por Anubis, mas essa é outra história para Você Sabia. E aí você vai entender pela história do filme que o personagem... Então tem uma menina que mora de frente com eles, que vem tocar, ela toca violino, o David Bowie toca violoncelo e a Catherine Deneuve toca piano. Então eles 3 vezes por semana eles se reúnem para tocar músicas clássicas, né, tal. Essa menina tira foto deles, então tem a Polaroid, assim, dos dois, né, que ela tirou. E aí você vê que tem algumas coisas dos canones dos vampiros que já não estão entrando aí, né. É óbvio que, na verdade, eles foram para uma outra linha, que você vai encontrar essas coisas na Máscara, né, que é um material que você tem sobre vampirismo, como uma enciclopédia de vampiros. Quem já jogou RPG sabe do que eu estou falando, né? Em que você vai ter várias categorias de vampiros. Então você sai
dessa coisa do vampiro que a gente está acostumado do filme de terror. Você vai ter um Tsimisi, você vai ter um Nosferatu, e eles vão ser essa categoria do vampiro que não tem presa, mas que ele usa. Então ele e ela tem esse colar do Anchor, e eles cortam a jugular das pessoas, e as pessoas começam a sangrar e eles bebem o sangue. Você percebe, aí você começa a perceber que o personagem do David Bowie, ele está envelhecendo. E ela, a Catherine Deneuve, é a vampira alfa. É ela a vampira número 1. E depois, lá na frente do filme, você vai entender que ela vem do Egito. Para quem não sabe, o mito mais antigo de vampiro vem da Índia e tem 3.000 anos. O vampiro, que nem eu falei lá na Cidade dos Anjos, eu falei no podcast com a Laura, tem aqui no canal, aqui tem lá no Eu Recomendo, tem o nosso podcast que a gente fez em 2 partes. Que, por exemplo, lá no podcast a gente conversou sobre Cidade do Invisível. E na Cidade Invisível você tem as lendas nacionais, as lendas importadas e as lendas que surgem em todos os lugares, como é o caso da sereia, que vai ser a nossa Yara. O vampiro, essa ideia de alguém que bebe sangue, ele aparece em várias culturas. E a mais antiga é a indiana, de 3.000 anos atrás. Então ela ela veio do Egito. Então ela tem uma hora, por exemplo, lá na frente que o personagem... E aí a personagem da Susan Sarandon é uma pesquisadora que estuda o relógio biológico. Então ela está tratando de uma doença em que acelera o desenvolvimento humano. Então uma pessoa de 14 anos morre com aparência de 90 anos. E ela quer entender como essa doença funciona para criar o contrário, ou seja, retardar esse processo e tratar de uma possível imortalidade. Por que a personagem de Susan Sarandon vai ser interessante nesse ponto? Porque o personagem do David Bowie, que teria sido transformado pela personagem da Catherine Deneuve, mais ou menos você entende que ele deve ter uns 300, 400 anos, porque eu acho uns 300 anos, ele seria do final, pelas roupas, quando ele é transformado e tal, ele seria mais ou menos entre 1.700, né, e alguma coisa assim. O que acontece? Ele começa a perder a validade. Do nada, ele está jovem, e ele, do modo como ele foi transformado. Opa, olha a minha vampira aqui, ó, que eu nunca apresentei, vai aparecer aqui pela primeira vez, a Gisele Malévola. É muito louco, olha lá, Gisele, olha lá pra galera lá. Hein? Essa aqui é brabarisca doida. Gisele Malévola. É Lilith Gisele Malévola o nome dela. Aqui é tudo muito louco. Ela surgiu aqui do nada. Falou de vampiros, seres das sombras. Agora chegou um filho novo aqui pra nós, o Odin. Gordinho, pequenininho, lindinho demais. Logo em breve ele vai aparecer. Talvez ele vai aparecer na outra casa, porque a gente vai mudar daqui. Então. Mas vamos voltar ao The Hunger. Então, o personagem do David Bowie começa a envelhecer do dia pra noite. E ele toda hora ele fica pra Catherine Deneuve. Mas você disse pra mim que era pra sempre, que você vai me amar pra sempre e tal. Então foi uma coisa que ela falou pra ele quando ela o transformou. E aí o que você vai entender? Que todos os vampiros que ela transformar, eles vão ter um tempo de validade. E que em um determinado momento para de funcionar isso, e eles vão definhar assim rapidamente, mas eles não morrem. É muito louco esse conceito. E aí o que ela faz? Ela pega esse companheiro ou essa companheira, porque você vai entender que ela teve homens e mulheres, ela é bissexual, e ela, porque aí, então o que vai acontecer? O David Bowie começa a perceber, o personagem dele começa a perceber que ele está envelhecendo, e que inevitavelmente ele vai perder aquilo que era sedutor no vampiro, viver eternamente. Você vê que eles vivem bem, vivem com luxo, com cultura e tal. E porque é muito legal esse lance desse filme e do livro, a ideia de tratar a imortalidade. Como que a imortalidade ela é sedutora nesse sentido de viver bem para sempre, mesmo a vida se repetindo, mas a maldição aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê?
Aí o personagem David Bowie começa a envelhecer, e aí ele vê a pesquisa da personagem Susan Sarandon, e ele vai atrás dela. E ela fala, ó, ela fala, imagina quanta gente deveria ir atrás dela com essa coisa de vida eterna e tal. Ela fala, ó, espera 15 minutos eu volto. E ela larga ele lá na recepção. Passam-se 2 horas e ele que estava com o David Bowie nos anos 80, ele vira um idoso. Porque esse processo é muito acelerado na hora que ele desencadeia. E aí ele fala com ela, fala, ó, você me decepcionou tal, e vai embora. E ela não entende, porque ela percebe que ele estava falando sério, que ele estava definhando rapidamente, e aí ela vai atrás dele. Mas aí já é tarde demais. Por quê? Ele vai cometer um ato lá horroroso, eu vou deixar de surpresa, para quem puder assistir o filme, vai ser muito surpreendente, e essa cena é muito legal que vai acontecer isso, que ele vai tentar desesperadamente. E aí você vai ver que ele, como vampiro, não vai ter a super força. Ele não Então quem é transformado pela vampira original, a mãe, não tem os poderes de um vampiro. Ela vai ter. Ela vai ter algumas coisas. Então ela consegue ler o pensamento, ela consegue ter um elo psíquico com a pessoa, né? E aí ela vai achar o personagem do David Bowie definhando, e ele fala para ela assim, você não tem como reverter isso? Ela fala, não. Ele falou, mas você me prometeu que para sempre eu ia ficar assim. Aí ela fala, então. Aí ele fala assim, então me mate. Aí ela fala assim, eu não posso te matar. Com a gente funciona diferente. Você vai ser enterrado, mas você vai continuar ouvindo e sentindo. Então aí entra uma questão muito louca no filme, que é essa imortalidade, ela vai ter um preço, você vai ser imortal para sempre mesmo. Só que aí, depois que passou esse prazo de validade, você não vai ter mais a mínima chance de desfrutar das coisas. E aí você vai ficar preso no seu corpo. E aí ela o leva no alto da torre dessa casa, e ela o coloca num caixão e o coloca do lado de outros caixões. Então nesse momento você vai ter que entender que o David Bowie não é o primeiro companheiro que ela teve. E aí ela põe a mão assim num dos caixões, fala o nome do último, né, que teria sido o último companheiro dela ou companheira. E aí ela fala assim, sejam benevolentes com ele, essa é a primeira noite dele assim. E aí você vê que tem outros caixões. Aí a personagem da Susan Sarandon vai atrás dela para saber dele. E ela fala, ele foi para a Suíça. Ela fala, ó, a condição dele se agravou e tudo mais. E a Susan Sarandon começa a vir atrás dela. E aí ela vai transformar a personagem da Susan Sarandon na nova companheira dela. Ela vai seduzi-la. Então, esse filme ele tem todo um ar, assim, um tom assim de sedução, né? A cena em que ela seduz a Susan Sarandon é bem interessante, é bem legal. Aí a Susan Sarandon ela vai tomar o sangue dela e botar o sangue dela no da Susan Sarandon para transformá-la. A Susan Sarandon vai ficar no apartamento dela. O companheiro da Susan Sarandon, que eles não são casados, mas eles têm uma relação, aquela coisa bem americana de morar junto, ele vai atrás dela e ela vai matá-lo. E aí é o ritual de iniciação dela. Aí a personagem de Catherine Deneuve vira para ela e fala assim, você viu que não foi tão difícil? Você vai se alimentar uma vez por semana, e explica como que vai funcionar. E aí ela vira e fala assim, você vai ter essa beleza preservada para sempre. E aí até aí tranquilo, a Susan Sarandon naquela, né, naquele meio êxtase. E aí ela fala assim, só que você vai se esquecer de tudo do seu passado. E você vai viver só para mim. Então você entende como que funcionam os parceiros dela. Então que o personagem do David Bowie teria sido já usado por ela. Então ela na verdade, ela faz isso para não viver a solidão da imortalidade. E como tem no Todos os Homens São Mortais da Simone de Beauvoir, ela vai carregá-los, porque ela vai ter os corpos de todos eles que ainda estão vivos dentro da carcaça que sobrou, e que não pode mais desfrutar da vida. E aí a Susan Sarandon sobe com ela, até onde estão sobe com ela, e elas vão se beijar, e aí a Susan Sarandon tira o âncora e fura o próprio
É uma cena muito louca, elas estão se beijando e a Susan Sarandon corta a jugular. Então ela começa a jogar sangue dentro da boca da vampira, assim, porque ela entende que ela não quer pagar esse preço. Então ela prefere morrer do que acontecer isso. E aí a Susan Sarandon sobe correndo com ela para os caixões lá em cima, né? A leva lá onde estão as outras carcaças e tenta ver de reanimá-la, e nesse momento os vampiros saem dos caixões e vão atacar a rainha mãe da Catherine Deneuve, e ela vai ser jogada de lá de cima e vai ser meio que empalada. E aí o filme dá um corte, você acha que acabou, que ela morreu, que todo mundo morreu, e na verdade não. Porque aí a Susan... Isso é uma coisa que não ficou muito claro no filme no final, é um defeito que tem. A Susan Sarandon vira a vampira mãe, ou seja, ela destruiu a vampira mãe. Só que ela também não morreu, ela vai virar uma subserviente. E aí você tem a personagem da Catherine Deneuve guardada num outro lugar, e aí vai continuar toda a história, só que agora quem vai ser a Alpha vai ser a personagem de Susan Sarandon. Muito legal, o filme interessante. O final ele fica um pouquinho confuso, mas as ideias, os conceitos, assim, tem uma cena que elas estão, que é a cena da sedução da Susan Sarandon. A Susan Sarandon olha uma estátua e fala, nossa, como ela parece com você. Ela fala, essa estátua tem 2000 anos de idade. E era dela mesmo, né? Aí ela olha e fala assim, nossa, a arte. Ela fala, minha família coleciona arte há muito tempo e tal, que na verdade era ela mesma que vinha desde do Egito lá trazendo, e as riquezas e tudo mais. Então, muito legal, eu recomendo The Hunger. O David Bowie tem uma atuação bem legal, ele vai morrer com quase um terço de filme, e assim, boa parte dessa, a maquiagem dele é fantástica, assim, a maquiagem que eles fizeram é muito legal, ele envelhecido assim, e no final, então você vai ver que tem 6 ex-companheiros que vão fazer com ela o que ela fez com eles no final. O poema de hoje, ele é pela eternidade. A nossa história e o nosso amor já estavam escritos na eternidade, bem antes de quando os nossos olhos se encontraram na verdade naquela noite amórfica. Mas então, sem sequer ser convidada, veio a cruel realidade, aquela que não se importa com sonhos, ou o amor em sua intensidade, e fez valer a sua própria vontade. Eu acho que esse poema ele retrata bem essa ideia assim, de você achar que está predestinado a algo fantástico, e talvez essa eternidade seja trazida numa maldição. Você vai reviver aquele momento eternamente. Aqui é um dos pilares do canal. Essa ideia, a ideia da verdade, a ideia da realidade e da imortalidade, que aí você vai ter a existência. Então, assim, o quão sedutor é você se tornar um vampiro e ser eterno e tudo mais, mas você vê, por exemplo, não ter o direito de não existir mais, que é o caso dos companheiros, que vão ficar remoendo. E aí é o mote do personagem do David Bowie, que ele sempre fica cobrando isso, porque quando ela transforma a personagem da Susan Sarandon, ela fala pela eternidade. Então ela promete uma coisa que não é mentira, mas não é do jeito que vai ser de verdade. Então ela conta uma verdade travestida de um jeito que ela vai ser prometida de um jeito que não vai ser a verdade que ela foi prometida, mas de certo modo também é uma mentira. Nossa, acho que é isso. Grande abraço, deixa o seu like, seu dislike, se inscreva no canal, passa para os outros aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Eu ia falar sexta sombria, não sei porquê. Tchau, tchau.